de que alguém se voluntariasse para fazer uma prece em dedicação aí a esses irmãos que estão passando essa dificuldade. Hoje não é a gente, mas a gente, por um mês para trás, passou bem parecido e a gente sabe o quão é difícil aí estar numa enchente, estar num processo de perder sua casa. E então vamos dedicar essa prece inicial para eles aí. Vamos, André, vai? Ah, é eu? É. Então, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre amado, pedindo que as falanges do bem consigam acesso às mentes dos nossos desamparados, nossos desalojados, dos atingidos na região por essa enchente, por esse ciclone, que cada um possa receber o seu quinhão de ajuda, que essa corrente de solidariedade que está se formando a nível de Estado possa trazer um lenitivo de amor, de esperança para cada um desses irmãos, que eles possam encontrar amparo nas suas consciências, encontrar amparo junto aos irmãos para o refazimento, para essa grande transformação nas suas vidas. E que a bondade maior seja percebida por esses irmãos. Que cada um possa ter paz, a companhia dos seus mentores espirituais. Que esses trabalhos da noite de hoje possam transcorrer junto à organização espiritual e que possamos, nos nossos lares, estarmos banhados por essas energias revigorantes, mas que todos os lares também possam receber essas energias, esses lenitivos de amparo aos hospitais, aos manicômios, aos presídios, às clínicas de reabilitação, às esquinas, às comunidades carentes, que cada um possa receber, possa perceber esse lenitivo que sempre está ao nosso lado. Só nos cabe perceber essa bondade de Jesus, nosso Mestre amado, e de todas as falanges do bem. Que assim seja. Obrigada. Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4 da pluralidade da existência. E as questões que a gente vai tratar é sobre a reencarnação. Mas antes de começar as perguntas propriamente ditas, eu trouxe um trecho, na verdade, do trecho Evolução de Dois Mundos, de André Luiz, por Chico e Valdo Vieira, parte 1, capítulo 19, que vai tratar e dar uma elucidada sobre esse processo de reencarnação. Então, capítulo 19, a alma e a reencarnação. A reencarnação e evolução. Urge reparar, entretanto, que a reencarnação não é um mero princípio regenerativo. A evolução natural nela encontrar firme apoio. Criaturas que avultam na bondade e, em muitas ocasiões, requerem o conhecimento nobiliante, e muitas que se agigantaram na inteligência permanecem à míngua da virtude, que é como a Carla sempre fala para nós, a questão da evolução moral. Outras inúmeras, embora detento preciosos valores nos domínios do coração e do cérebro,
após longo estágio no plano extrafísico, sentem fome de progresso renovador por inabilitadas, ainda as ascensões maiores renunciam à tranquilidade a que se integram nos grupos afins, porque no cadinho efervescente da carne, analisam de novo as próprias imperfeições, testando-lhes a amplitude nas rudes experiências da vida humana, obtendo-se o mais avançado ensejo de corrigenda e transformação. Isso não significa que a consciência desencarnada deixe de encontrar possibilidades de expansão nas cidades espirituais que gravitam em torno da Terra, ou seja, o aprendizado é aqui e lá. Outras modalidades de estudo e trabalho ali se asseguram novos fatores de evolução. Contudo, escassa percentagem de criaturas humanas, além da morte, adquirem o acesso definitivo aos planos superiores. A esmagadora maioria jaz ainda ligada às ideologias e raças pátrias e realizações e famílias e lares do mundo. É por isso que artistas eméritos, ao notarem o curso diferente das escolas que deixaram no planeta, sentem-se irresistivelmente atraídos pela reencarnação, a fim de preservar-lhes ou enriquecer-lhes os patrimônios. Cientes de eminentes interessados na continuidade dos empreendimentos, redentores que largaram em mãos alheias, volvem ao trabalho e à experimentação entre os homens. E no mesmo espírito missionário, religiosos e filósofos, professores e condutores, homens e mulheres que se distinguem por nobres aspirações, retornam voluntariamente à esfera física, em sagradas ações de auxílio que lhes vazem honrosos degraus de sublimação na escalada da luz divina. Entendamos assim que tanto para regeneração quanto para evolução não se verificam sem preço. O progresso pode ser comparado à montanha que nos cabe transpor, sofrendo naturalmente os problemas e as fadigas da marcha, enquanto que a recuperação ou a expiação podem ser consideradas como essa mesma subida, devidamente recapitulada, através dos embaraços e armadilhas, miragem e espinheiros que nós mesmos criamos. Se soubermos, porém, esse eu botei em negrito, usar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. E não se diga que todos os infortúnios da marcha de hoje estejam debitados a compromissos de ontem, porque com a prudência e a imprudência, com a preguiça e o trabalho, com o bem e o mal, melhoramos ou agravamos a nossa situação, reconhecendo-se que todo dia, no exercício da nossa vontade, formamos novas causas, refazendo o nosso destino. E aí a pergunta: particularidades da reencarnação. Quer falar alguma coisa, Carla? Não? Tá. Então, particularidades da reencarnação. Aí depois eu vou botar eu vou ler a primeira, e depois eu vou botar um vídeo do Chico falando sobre isso, e aquele trechinho que eu te mandei da Haluf, de uma pessoa que perdeu a oportunidade. E aí ele faz um relato em que ele perdeu a oportunidade reencarnatória dele. Preciosamente perdeu uma encarnação. E a gente vai ver como isso se dá através de um exemplo. E isso é o mais comum do que a gente imagina, né? Pois é. Normalmente a gente perde, se não perde toda, perde uma parte,
Mas, enfim, vamos desenvolver no Vamos decorrer seguir. do estudo. Perguntar-se-á razoavelmente se existe uma técnica invariável no serviço reencarnatório. Seria mesmo que indagar se a morte na Terra é a única de seus processos para todas as criaturas? Cada entidade reencarnante apresenta particularidades essenciais na recorporificação que se entrega na esfera física. Quando cada pessoa expõe característicos diferentes, quando se rende ao processo liberatório. Não obstante, o nascimento e a morte parecem iguais, porque quando ele nasce, ele está morrendo para o mundo espiritual, né? E vice-versa. Os espíritos categoricamente superiores, quase sempre em ligação sutil com a mente materna que lhes oferta guarita, podem plasmar por si mesmos e, não raro, com a colaboração de instrutores da vida maior, o corpo em que continuarão as futuras experiências, interferindo nas essências cromossômicas, com as vistas e as tarefas que lhe cabem desempenhar, que é aquilo que a gente gosta de falar popularmente, ninguém vem na família que vem ao acaso. Os espíritos categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, padecendo de monoideísmo tiranizante, entram em simbiose fluídica com as organizações femininas que se agregam, experimentando o definhamento do corpo espiritual, ou o fenômeno de ovoidização, sendo inelutavelmente atraídos ao vaso uterino em circunstâncias adequadas para a reencarnação que lhes toca, em moldes inteiramente dependentes e hereditariedade, como acontece à semente. Após desligar-se do fruto seco, germina no solo, segundo os princípios organogênicos a que obedece tão longe e encontre a favor ambiencial. Ou seja, ele está falando, Carla, também aqui inclui os processos de aborto, esses abortos espontâneos, enfim, dessas reencarnações não programadas. Aí isso que era a minha dúvida que eu te perguntei. Veja bem, ele aqui está falando daqueles espíritos inferiores, né? Uhum, Nas ocasiões em que eles padecem dessa ideia fixa, né? E que eles estão tão inferiorizados pelo, como é que a gente chama? Pelas formas, pensamentos, uhum, daquela ideia que eles se reduzem a tal ponto de ficarem nessa forma ovoide, né? uhum, Então, acontece esse processo de ovoidização e, às vezes, eles permanecem ali por muito tempo, junto, muitas vezes, com determinadas pessoas que tu não consegue, às vezes tu trata determinadas doenças e não sabe o porquê que aquilo está acontecendo. Mas é, às vezes, um processo de obsessão por ovoidização, né? Então, interessante. isso é muito comum acontecer. Então, assim, ó, quando ele fala na questão do aborto espontâneo, ele fala, não, né? Tu perguntasse aqui a questão do Uhum, aborto espontâneo, não é exatamente a mesma coisa, né? É diferente aqui a questão do aborto espontâneo. O aborto espontâneo, às vezes, se dá por várias causas. Tem as causas orgânicas, que a gente sim. sabe, né? E tem as causas espirituais, que às vezes o espírito, mesmo não estando ali acoplado naquele feto, né, que ainda não está todo pronto, ele está Sim. próximo, ele sente, apesar de adormecido, preparado para o momento da reencarnação, ele sente muitas vezes a rejeição ou brigas entre casal, quando um não quer, quando o outro quer.
Então, às vezes, esse estado emocional faz com que ele, pelo medo de ser rejeitado, ele Não queira. recue, Aham, ele não queira reencarnar, entendi. né? Então, é um pouco diferente da ovoidização. A ovoidização Uhum, perde totalmente a consciência de si mesmo, né? É como se ele entendi. deixasse de existir, se é que a gente pode dizer isso, né? Sim. Essa coisa da Entrou na ovoidização é anestesia complicada. completa. Exatamente. Ele é Uhum, complicado até que ele perde realmente a consciência. Até se recuperar, trazer tudo isso de volta é um processo doloroso, muito doloroso, para o espírito que entra nesse processo, como para aqueles que são obsediados por esse processo também, né? sim. Então, hoje a gente Então não tá. vê muitos relatos assim, né, de obsessão por ovoidização. Mas existe. E eu acho que eles também acontecem muito a nível de mundo espiritual ali, sabe? De ovoidização entre os espíritos nos planos mais inferiores, Inferiores. nas zonas Entendi. mais trevosas, assim. É, que eu Mas já li do jeito que literatura está o sobre isso. mundo, assim, né? Então a gente às vezes não sabe, né? Mas as casas espíritas, principalmente, é um trabalho bem complicado. São poucas que conseguem lidar com esses processos de ovoidização, assim. São bem complicados. Acaba que normalmente vai cair, geralmente, é na Umbanda. O pessoal vai Sim, tratar processos obsessivos que não conseguem, às vezes, serem resolvidos em casas espíritas e acaba sendo tratado realmente na Umbanda, né? Algo mais efetivo, por assim dizer, não é sim. mais forte, né? Mas às vezes é pela forma como Co- precisa ser Como diz tratado. a Jaque, o Bop, o mais ostensivo. É, eu nunca Né? vi assim trabalho Aham, de obsessão na nossa casa espírita em torno de ovoidização. Graças a Deus a gente nunca precisou lidar. Mas acredito que não é um trabalho fácil de realizar, não. É sim, é complicado, às vezes complicado. leva anos, 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 às vezes, um trabalho que realmente ele causa doenças, Na doenças às vezes pessoa, né? Que na fica ali. pessoa, no Uhum, obsediado, às vezes ele vem e ele fica se alimentando ali daquela situação, inconsciente, né? Ele está claro. ali no desgrudo, inconsciente. Então, a pessoa tem uma doença, às vezes uma determinada doença, e não sabe, não acha o foco daquela doença de jeito nenhum. Faz todo tipo de exame, não acha, não acha, não acha. E não tem jeito, não aparece. E às vezes é um processo de ovoidização. Aí entra aquelas reuniões mediúnicas, né, de desobsessão. Então aí às vezes tu fica sabendo, olha, um Até processo conseguir algum nível de reparação ali. de reparação que requer muita doação, né? Muita doação do médium, muita paciência do obsediado, muita prece, muito perdão. É fundamental o perdão, né? Sim. A doação, a misericórdia. É uma situação bem complicada. É que deve ter, é um processo bem complexo e de muito tempo, né? De muito tempo anterior, muitas lutas em várias existências, né? Então, até desfazer tudo isso aí leva tempo. E talvez mais de uma existência, né? Ah, com certeza. Então vamos lá. Entre ambas as classes, porém, contamos então com milhões de espíritos medianos na evolução, portadores de créditos apreciáveis e dívidas numerosas, cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão. A reencarnação, pergunta 170. O que fica sendo o espírito depois de sua última encarnação? O espírito bem-aventurado, puro espírito. Na última encarnação do espírito, em sua escalada evolutiva, ele passa a ser puro e entra na bem-aventurança, surgindo em sua consciência a tranquilidade imperturbável e a sequência de uma vida sadia. A partir daí,
ele passa a viver em outros mundos bem-aventurados, onde a vida é cheia de venturas e onde o amor é verdadeiramente o alimento dos espíritos. Espírito livre das reencarnações, no orbe que o presenciou sua evolução, libertou-se das grades da ignorância. Era preso e tornou-se livre. As cadeias das vidas sucessivas foram se quebrando de passo a passo, computando experiências e somando qualidades inumeráveis, como sementes de luz que garantia do porvir, de paz e de consciência. Isso acontece, entanto, nas largas faixas do tempo. A soma das reencarnações se perde igualmente na vida infinita do espírito. Os períodos entre uma reencarnação e outra são também variáveis e difícil de serem medidos, pois que neles ocorre a conscientização de onde a alma no mundo espiritual assimila melhor o conhecimento sobre as leis de Deus. Fazendo reajuste, né, Carla? É isso que ele está querendo dizer, vai reajustando. A última etapa da vivência na carne faz-nos lembrar de todas as passagens, onde os problemas, as dores que sufocaram por vezes, onde os nossos gemidos, a fim de pensarmos mais sobre a vida e nossos destinos, nos tange a assimilação de valores eternos administrados pela luz. Deus, que acha conveniente fazer em nosso favor, deixa algo entre a nossa inteligência para ser feito por nós, ou seja, tem de bom ânimo, trabalhe por si. Mesmo com essa pequena parcela que nos toca, nos debatemos no correr de milênios, no sentido de fixarmos em nossas consciências a vivência das leis do Criador. O século XX ainda está sob o domínio da teoria, todavia, já é alguma coisa. A vivência virá depois, para complementar o que sabemos e falamos. Os espíritos bem-aventurados, os espíritos puros, não deixam órfãos, pois estão sempre ligados aos que ainda não conhecem a verdade, talvez por imaturidade, como guias espirituais que se sentem bem em fazer o bem. É a lei de Deus, que os mais fortes ajudem os mais fracos a caminhar. Os sábios ensinem aos ignorantes, como sendo orientados os pais pelos seus filhos. Os espíritos puros, certamente que não precisam mais de reencarnarem na Terra, a não ser por determinação de Deus, ou caso seja conveniente, todavia, sentem-se felizes pelo esplendor das suas consciências, em servir de instrumentos para iluminarem os que se encontram nas trevas. São capazes de muitos sacrifícios, como podes notar nos grandes seres que voltaram ao mundo por amor às criaturas, nosso irmão Chico. Eles são luzes que nunca se apagam, nas consciências que percebem as bênçãos da assistência em seus interesses pelo próximo. As últimas etapas de sua escalada evolutiva ficam marcadas nas suas personalidades por serem os últimos degraus da escalada de Jacó. Depois de livres, sentem a felicidade em ajudar na condição dos valores de Deus e sob a direção de Jesus, que personifica o amor maior e mais puro na Terra. Esse é o comentário de Miramês. Justificando a reencarnação. Em que se funda o dogma da reencarnação? Aí, antes da gente ler a questão, eu vou botar o vídeo para vocês iluminarem a explicação do Chico e depois a pessoa que perdeu a oportunidade dela. Vamos ver se eu vou conseguir. Vilmar, me ajude.
Tu tem que parar essa apresentação e tá. colocar outra. É stop, é isso. Isso. Tá, peraí. Aí agora tu vai de novo em share screen, compartilha com áudio. Share sound. Isto. Ué, mas por que que não tá aberto Porque Peraí. tu não compartilhou. Não, mas eu deixei os vídeos abertos aqui, ó. Como é que eu faço para Não tá achando o vocês? vídeo? Aqui. Minimiza. Já Tá. abri. Aí faço share. Primeiro o X. Estão vendo? Isto. Tá. Depois eu vou clicar no outro. Olha, ele vai falar Programa rapidinho. Pinga Fogo aí. Com respeito à reencarnação, nós, os espíritas, estamos diante de uma realidade inconteste para nós. Muitas vezes temos encontrado, por exemplo, irmãos nossos suicidas que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita. Nós vemos, por exemplo, aqueles que preferiram morrer pelo afogamento para se retirarem da vida num ato de rebeldia contra as leis de Deus e que voltam com o chamado enfisema pulmonar. Chegamos ao além com determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes. Com respeito à reencarnação, nós, os espíritas, Agora eu vou botar o estamos outro. diante... Tá. Viu? A gente traz e aí a gente. Deixa eu abrir aqui. A gente pede para voltar mediante, como ele disse, os nossos atos menos felizes. A gente traz a sequela daquilo que a gente praticou, a gente chega lá de volta, se arrepende de ter perdido a oportunidade e pede, por favor, mais uma chance, trazendo a Essa- sequela da nossa prática. Fala, Carla. Exatamente. Essa é a diferença que, às vezes, quando a gente está aqui, a gente não entende, né? Uhum, Porque a gente acha assim, mas então é castigo, né? Tu vai e volta para pagar. Não, não é castigo porque não é Deus que nos coloca dessa forma. Deus, não é Ele que nos diz dessa uhum. condição. Olha, tu fizesse assim, agora tu vai voltar para passar por isso. Não, somos nós que pedimos. A gente, quando a gente atinge esse grau de consciência entre as leis divinas, entre as leis da vida que são imutáveis, que nós não podemos tentar contra elas, a gente acaba entendendo isso e pede para voltar naquele mesmo processo, né? Então, é claro que às vezes tem os atenuantes, tem os agravantes, isso aí tem todo um processo, né? O próprio Chico diz isso através de Emmanuel, ou Emmanuel através de Chico nos diz isso, Uhum. né? Que ele é difícil saber quem é quem, né? Então, nos dá essa orientação de que diz, né, a misericórdia divina, quando alguém é chamado a pagar as suas dívidas, mas se encontra em trabalho no bem, que essa dívida seja deixada de lado. Então, tudo depende sempre de nós, a cada um conforme as suas obras. Claro que a questão do suicídio é um agravante muito sério, né? É um agravante muito sério. Então, a gente sabe que uma hora ou outra nós vamos voltar com a sequela disso que nós fizemos. E seremos, sem dúvida nenhuma, tentados novamente. Porque nós temos que passar pela prova de E, a- resistir. De e aí que resistir. fica, às vezes, a dúvida quando as pessoas avaliam a coisa do progresso, do regresso, e falam, mas já vai voltar, porque fica essa Não, mas lacuna dessa dúvida. Não é isso. voltar não é regredir Isso, intelectualmente é nem voltar na moralmente. lição. Isso aí. Exatamente. Não é porque um Uhum, aluno, por exemplo, repetiu de ano que ele perdeu o conteúdo, que ele perdeu uhum, inteligência. Não. Ele precisa refazer aquele caminho para reparar aonde ele errou, né? sim. Então, como no texto do André Luiz anterior, que diz assim: nem tudo que nós estamos aqui ajustando está relacionado com débitos passados.
Às vezes está muito mais envolvido a nossa persistência nas escolhas erradas Uhum. dessa existência do que um processo de prova ou de expiações, né? A gente sabe que não pode fazer tal coisa, mas continua fazendo, mesmo sabendo que aquilo nos dá um resultado negativo, que aquilo nos traz problema, que nos traz dor, que nos traz dificuldade. Tem a ver com vida passada? Não, tem a ver com a minha teimosia, eu não quero Mais fazer diferente. escolhas. Uhum. As escolhas erradas, entendeu? Então, quando a gente também, não significa que toda vez que nós voltamos aqui, também seja porque nós erramos, né? Às vezes nós podemos ter aprendido como um processo, por exemplo, um período de estudo fundamental, ele não é realizado num ano só. São 9 agora, Não. não é? São Uhum. 9. Então, o aluno volta para aquela escola, faz o primeiro ano, faz o segundo ano, faz o terceiro ano, mas ele precisa completar os E ele já 9 sabe que anos. vai voltar o ano que vem para seguir. Isso aí. Exatamente. Então, Uhum. aquele conteúdo, ele vem assimilar mais conteúdo, mais aprendizado. E cabe a ele procurar não repetir nenhum desses 9 anos, né? Então, Uhum. terminou aquele período, ele vai passar por um segundo momento da vida. Que hoje como é, agora não é mais segundo grau, como é que é o nome? É estudo fundamental, é É médio, né? Ensino fundamental e médio. médio. Fundamental e médio. Então, vai passar para o ensino médio. Às vezes não é na mesma escola. É o nosso caso aqui. Nós podemos reencarnar aqui várias vezes. Olha, estamos prontinho, então agora a gente não precisa mais reencarnar na Terra. Mas nós vamos colocar em prática o que nós aprendemos aqui num outro mundo. Sim. Será que é um mundo melhor do que o nosso? Não sei. Pode ser num Não mundo sabe. igual ao nosso e que eu vá para ajudar, né? Então, há espiritualistas, né? Eu não sei quem é, eu não sei até se não é Ralu essa Gamache. médium até que fala isso, ou se é a Mônica Medeiros, não sei, é que eu recebo Uhum. tanto vídeo que às vezes eu também Uhum. não sei. E eles falam assim, mas eu acho que é a extraterrestre da Mônica Medeiros que fala isso. A A Sheiliana. Sheila, Uhum. acho que ela diz isso, que a Terra entrando nesse mundo esse período de transição mais próximo, onde as coisas vão piorar para depois melhorar, diz que já Uhum. tem uma fila de milhões de espíritos superiores pedindo para reencarnar aqui nesse período mais difícil. Querem estar aqui. Olha a diferença de pensamento, né? Nós queremos bater em retirada daqui, né? A gente tá louco para sair daqui. Eles querem vir para auxiliar. É. Porque sabem que o momento é difícil, mas é gratificante o momento da Sim. transição de mudança de um planeta. Porque, obviamente, já passaram por isso, né? Então, Exata, já querem vir aprenderam, né? aqui e nos dar uma forcinha, né? E a gente está dizendo, ó, vem, troca de lugar comigo. Como se nós não fôssemos sentir, né? Aqui em torno da crosta terrestre, essa mudança, nós pertencemos a esse mundo. Nós não Sim. somos de um mundo superior, né? Então, nós vamos sentir, ou aqui ou no mundo espiritual, nós vamos sentir, não tem jeito. A gente vai fazer parte desse processo, numa escala, talvez, de menos dor física, né? Mas vamos sentir a dor moral, a dor de ver os nossos entes queridos que estarão aqui tentando muitas vezes construir a sua vida e as dificuldades. A gente não tem ideia do que vem pela frente, É né? A aquilo, gente né, sabe que Carla? A não tem gente muita tem que coisa boa para estar, acontecer. a gente tem que estar compatível com o aprendizado. A gente não Compa- adianta. Não adianta a gente fugir, a gente vai passar por ele. Mais dia, menos Isso. dia, a gente pode fugir hoje, mas amanhã a gente volta. É exatamente o que tu estás falando aí, a questão do suicídio. A gente tenta contra a vida, pode tentar. Pode, que eu quero dizer assim, né? É o teu livre-arbítrio, não deveria. Mas tu tentou e tirou a própria vida. Então, o que vai acontecer? Dentro daquelas características que o Chico colocou ali, tu vai voltar com essas sequelas, né? Nos danos que tu causaste ao teu corpo físico. Correspondente, pelo menos, a isso, né? Sim. Esse vídeo, então, da Halu, ela traz relatos de pessoas que perderam
né, perderam a oportunidade, né? É isso que a gente está meio avançado, já está no minuto 18, que é uma história em que o rapaz, ele, na verdade, ele comete assassinato. Então, como eu peguei a via do suicida, agora eu peguei do assassino, para vocês ouvirem aí o relato que ela traz do rapaz. Então, está no meio do caminho, mas ela vai começar a falar dele. Ele vem e encarna. E ele encarna realmente com muito ódio. Por quê? Porque no inconsciente dele, o que é que ficou registrado? Que ele estava encarnando na casa do algoz dele, que segundo a colônia sombria, ele tinha desencarnado num tiroteio, andando com os filhos, e que esse algoz foi e atirou nele e matou brutalmente. Então, essa criança acorda, desperta, né? Desperta ali quando nasce, já com ódio muito grande, E ele começa a ter um ódio muito grande pelo pai dele. Ele entra numa coisa com o pai, todo aquele ódio que ele tem, ele projeta no pai. Então, se o pai dava um limite, não, ou educava, né? A gente pegou ele com cigarro, não, você não vai fumar, está errado. E os pais, antigamente, né, esse caso deve ter, ele já está no plano espiritual. Há 8 anos, né, ele saiu, segundo 40 e tantos, então vamos pensar que saiu no mínimo 60 anos atrás, 70 anos atrás. Então, os pais realmente eram mais rígidos do que é hoje, né? Hoje, depois da psicologia, depois de tantas outras coisas, as relações pais e filhos mudaram bastante. Mas naquela época eu não alcancei isso, na base do grito mesmo, da confusão. Então, o pai dá um limite educacional nele, ele era um espírito muito rebelde, ele ia para cima do pai de todo jeito, ele atacava muito o pai, bom, todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Uma vez, ele, já rapaz, o pai deu uma chamada forte nele, ali, porque ele começou a fazer parte de uma gangue que estavam roubando, não é? As pessoas, o pai pegou ele, levou pelo braço, e ele foi discutindo com o pai, eu já sou homem, me largue, e acabou assassinando o pai ali, em situação extremamente trágica. E aí ele chega nas colônias, chega de novo no umbral, aquele mentor, que tinha sido mentor dele a primeira vez que ele rejeitou, foi procurar ele, e na hora que ele olhou para o mentor, ele lembrou, ele teve uma pequena lembrança, disse, eu acho que você é meu amigo. Aí o mentor disse, ele sou. E o que é que eu estou fazendo aqui? Começa tudo de novo, né? Aí até que confronta, que desencarnou, tal. Foi para a colônia, de novo, luminosa, para ser cuidado, tal. Só que dessa vez ele lembrou desta que ele acabou de subir, né, que matou o pai, e lembrou da anterior. E ele me contou, Lu, eles me mentiram, eu desencarnei no tiroteio, eu é que matei pessoas, não é? Eu desencarnei no tiroteio com a polícia, porque eu fazia parte de uma gangue de roubo de carros. Quer dizer, se eu tivesse continuado aqui na colônia luminosa, isso ele me dizendo, eu iria trabalhar isso, ia ver um lar, não é, para mim adequado, para um pai que me educasse, uma mãe que me educasse, uma situação que desse limite ao meu espírito, porque eu já estou subindo 2 vezes com mortes nas costas, tanto na anterior como nessa que eu subi, e em vez disso eles me infiltraram ódio, eu já não sou, ele ainda falava assim, coitado, já não sou um espírito que tem muito discernimento para a luz mesmo, ainda sou muito intempestivo, eles botaram esse ódio no meu inconsciente e eu acabei assassinando um homem que só estava querendo me fazer o bem. Então ali também, apesar de eu não ter tido uma encarnação programada, eu também cheguei na casa de um homem de bem.
Eu perdi ali também a oportunidade de ver o que aquele homem estava dizendo, mas era tanto ódio que tinha dentro de mim, que eu achava que eu podia roubar, eu achava que eu podia matar, era uma coisa assim, está me atrapalhando, eu tiro do meu caminho. O ódio me fazia pensar assim. E perdi aí a oportunidade também desse pai que estava ali tentando me educar, né? Eu acabei caindo num lar assim que meu pai não era bandido e nem estava concordando com isso. Então eu faço parte desse grupo de pessoas que acabam multiplicando os seus karmas, os seus pesos na consciência, por não querer escutar, não querer seguir. Viu? Aí eu vou cortar aqui. Quer dizer, ele posterga o aprendizado. Ele só vai protelando o próprio aprendizado. Vou E voltar lá isso para é a nosso coisa mais texto. comum acontecer, Sim, né? Porque vem influenciado já, né? Já vem como ela traz esse relato aqui. É, a espiritualidade às vezes tenta resgatar, né? O lado bom da espiritualidade tenta resgatar, mas há todo um processo, né? Também no mundo espiritual de aprendizado, e às vezes nós não queremos passar por esse processo, e nos rebelamos e queremos voltar lá para a zona de conflito, como a gente diz, né? Eu não quero perdoar, eu não quero esquecer quem me causou o mal, então eu quero ficar por aqui, no ar terrestre, perturbando. E nós, como eu comentei um dia aqui com o Eduardo, não sei se vocês lembram disso, há organizações nas trevas que também elaboram reencarnações, e são essas, assim como ela diz, elas são rápidas, né? Então, uhum. eles voltam nesse meio, né? Voltam nesse propósito, nesses ambientes onde o crime acontece, onde a promiscuidade está presente, onde ninguém está preocupado se vai engravidar, se não vai engravidar, se pode sustentar, se não pode sustentar. Então, ali é o ambiente todo apropriado para esse retorno, né? Então, eles acabam retornando ali, mas o que às vezes pode acontecer? Pode acontecer que até aquele nascimento, de repente, como aconteceu ali, ó, esse pai, seja uma pessoa de bem, tenha se retirado desse ambiente, querer educar e querer isso, e ele começa a bater de frente, porque ele não veio para isso, né? Ele não consegue vencer a si mesmo. Então, tudo está no livre-arbítrio. Eu tomei consciência que eu não quero errar mais, eu engravidei, vou dedicar ao meu filho uma vida diferente, me afasto de tudo aquilo que é ruim. Mas ele veio com um propósito intuído pelas trevas para ser alguém do mal, né? Ele veio, a reencarnação dele foi preparada para isso. De repente eu não sei nem quem é o pai, mas resolvo me dedicar a esse filho, a colocá-lo no caminho do bem. E aí, às vezes vai indo, né? Criança, às vezes mostra rebeldia desde cedo, às vezes não. Às vezes se mostra uma criança dócil, que aceita instrução, que aceita ser educado, que aceita carinho, que aceita amor. Mas quando chega naquela idade da adolescência, começa a sofrer as influências do meio onde está e as influências do mundo espiritual. Extrafísico. Então, tira e acaba acontecendo isso que aconteceu com esse pai, né? Que por mais que tentasse tirar aquele filho dali, daquele meio, acabou sendo assassinado pelo próprio filho. E quantas histórias nós sabemos que acontece assim? De filhos que matam os próprios pais por herança, porque precisam pegar as coisas dentro de casa para comprar drogas, por isso, Droga. por várias razões, né? Por várias razões. Então, aí são exemplos de reencarnações que ficam perdidas. Voltamos muitas vezes nestes quadros, às vezes voltamos. Às vezes o erro se repete tantas e tantas vezes, esses crimes às vezes se repetem de uma forma tão desesperadora que aquelas pessoas mais próximas não conseguem mais receber, por exemplo, um determinado espírito assim. Então, de uma forma
acolhedora e quase que missionária, espíritos mais elevados, às vezes, que não precisariam mais reencarnar, se colocam na condição de Para serem receber. pais destes espíritos. Então, os recebem muitas vezes numa condição totalmente diferenciada, né? Eles nascem com todos os tipos de dificuldades, de comorbidades, de doenças neurológicas, dificuldades físicas, tudo, de fala, de visão, de tudo. Mas vem justamente para isso, para não tentarem mais, nem contra a própria vida, nem contra a vida de mais Vida de ninguém, né? É ninguém. um processo, é o último recurso da misericórdia, né? Então, certa vez, uma mãe que chegou ao Chico Xavier para falar que, reclamando que não sabia Por mais quê? o que fazer, Uhum. né? Porque o filho sempre doente, sempre mal, sempre com problemas, sempre com dificuldades. E ele disse para ela: não, agora as coisas vão melhorar. E aí passa um tempo, ela volta. E volta revoltada para dizer para ele que como que ele poderia ter dito para ela que o filho agora ia melhorar se ele tinha tido um AVC e estava completamente dependente em cima de uma cama? Aí, quando ela sai, Chico explica. Agora as coisas melhoraram, porque agora ele não pode tentar mais contra a própria vida, senão a reencarnação dele ia ficar perdida mais uma vez. Então, o AVC foi um processo da Uma misericórdia. bênção, como seu Foi uma Tupinambá benção, nos fala. exatamente. Foi o mal Sim, necessário, né? Como está no sim. Evangelho. Então, é quando a gente diz, né, que o mal é o remédio, às vezes. Mas nós estamos longe de entender isso, às vezes, né? Sim. A gente não consegue entender que, às vezes, aquela pequena dificuldade do caminho pode ter nos tirado de um problema muito mais sério, muito mais grave, e que poderia até colocar a perder, às vezes, um processo reencarnatório. Então, a reencarnação é maravilhosa por isso, né? Então tá, vou ler a 171, que já são 9h30, e aí termino na outra semana, para a gente não se passar muito. 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Já mostrei os vídeos antes, mas agora vamos ler. Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não se dependeu o melhorarem-se? Não, não são filhos de Deus todos os homens. Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Aí o comentário de Allan Kardec. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta o meio de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova, que é o que a gente está falando agora. Não obraria Deus com equidade, nem acordo com sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrados oriundos do próprio meio onde foram colocados, alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria a única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia de que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferecem os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos indica que os espíritos a anseiam.
O homem que tem consciência de sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustém-nos, porém, o que lhe reanima a coragem, a ideia de que aquela inferioridade não o deserta eternamente do supremo bem e que, mediante novos esforços, dado lhe será conquistado. Ou seja, ele pode tentar que ele vai conseguir. Quem é que, ao cabo de sua carreira, não deplora em haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa existência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. É o famoso antes tarde do que nunca. Uma hora ele Exatamente. vai utilizar. Exatamente. A evolução é a única fatalidade que nos pertence, né? Nós vamos chegar lá, cada um no seu tempo. A reencarnação é a lei universal, vigente entre todos os mundos habitados, e como tal é imutável, ou seja, vale para todos os mundos. O espírito anima quantos corpos precisar para o seu despertamento espiritual. Isso eu achei interessante. Então, pode ser esse corpo, pode ser um outro lá em outra. A reencarnação mostra-nos a justiça de Deus, proporcionando a todos a mesma oportunidade de viverem bem, de usarem seus poderes e de gozarem seus esforços e suas conquistas. O descrédito de alguns em relação a essa lei não altera sua vigência, visto que é uma lei eterna, fundamentada por Deus. Não vai deixar de ser lei porque há um punhado de espíritos que nela não acredita. Quem não crê na luz não afeta a existência dela, e quem continuará a ser por ela beneficiado. Por alguém não acreditar que a água sacia a sede, e a sede é um benefício para a vida, a água não vai deixar de existir para ele. Ela ocorre em seu percurso, sempre fazendo o bem que Deus determinou. E assim por diante, são inumeráveis os fatos que existem independentes da aprovação dos homens. O Cristo sempre foi e sempre será o nosso guia espiritual, mesmo que não creiamos na sua presença em nossas vidas. Deus é muito mais real na existência de todas as criaturas e muitas delas o negam. Isso tudo são fases da vida dos espíritos e o tempo mostrar-lhes a realidade por processos que eles mesmos desconhecem. A reencarnação sempre existiu desde o princípio da criação dos mundos, como veredas que se abrem para o despertamento dos espíritos, e se perguntarmos o porquê da reencarnação, temos muito o que ouvir. O próprio silêncio nos faz meditar sobre o assunto e sobre vidas sucessivas pelas quais todos devem passar e já passaram por muitas conscientizações, o homem da realidade fazendo no silêncio da vida lembranças correspondentes e raciocínios claros sobre a necessidade das vidas múltiplas. Convém meditar nesse assunto transcendental, estudar e conversar sobre ele com pessoas habilizadas no assunto, e dele deduzir o que nossa evolução comportar, ou seja, o nosso grau de compreensão. Não deves negar nada que não conheças bastante para não caíres no ridículo da inexperiência. Não percas o tempo discutindo outra filosofia que não seja a tua. Examina e tira dela o que achares mais conveniente para o teu bem-estar. A pessoa que se costuma negar o que não conhece empobrece os seus próprios valores e passa
mesmo em vida, a viver morto. Achei essa frase, esse comentário de Miramês, tá, gente? Eu esqueci de botar embaixo, mas achei maravilhoso essa parte. Se já está cansado em ler livros dos homens e desconfias deles, estuda o livro da natureza, buscando a participação de quem conhece, para te ensinar as primeiras letras dessa verdade universal. E é isso, uma planta morre e nasce outra, morre, nasce, da muda vem outra. E aí vamos. As primeiras lições das vidas sucessivas nos dizem que tudo muda na vida de dia para dia. O progresso é um fato em todos os ângulos. Se encarnados, por que não podemos voltar à carne? Se o corpo existe, por que não existe o espírito? Hoje, a ciência e sua dinâmica de especular já prova que as coisas invisíveis são mais reais do que palpamos e vemos e o que deduzirmos disso. Muito legal. E essa aí fica 172, Sanjo, são 9h38, eu leio na Tá. outra Tranquilo, aula. sem problema nenhum. Perfeito. Muito bom. Esse tema da reencarnação, ele é muito bom, né? Muito legal. Ele se amplia e hoje, graças a Deus, tem muita literatura sobre isso, né? Tem vídeos, tem muita pesquisa também, né? Então, muitas histórias, muitos relatos, inclusive, de pessoas que têm nos filhos a experiência da reencarnação, assim, de ouvirem as crianças contarem, né? Relatos e relatos. Então, Sim, tem vale a até uma série na Netflix, né? Que pena. já viu a criança pequena, ele fala detalhes, que ele era um aviador, que ele não sei o que, Exatamente, caiu não sei aonde. E exatamente. ele é muito pequenininho para aquela riqueza de coisas. De Muito legal. detalhes, né? É muito legal. Então tá, gente. Então é isso. Muito Quem faz bom. a prece aí pra gente, final? É a Chayana lá, que surgiu ali para fazer a prece pra gente. Vai, Ela Chay! nunca faz, né? Ela faz, Vai, hoje é ela que vai Chay! fazer. Eu sou péssima falando, tô com a minha. Não, você é maravilhosa, vai. Boa noite. Boa noite. Então, vamos elevar o nosso pensamento na sintonia e na vibração da gratidão. A gratidão por esse momento de troca, esse momento de aprendizagem, esse momento de comunhão e união que esses encontros têm proporcionado. Então, a gente reza a oração do Pai, que é: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Senhorita, Que hein? assim seja. Vamos colocar essa moça da voz bonita da aula aqui para nós também, né? O que vocês acham? Pode ser? verdade. Posso fazer na outra semana. Ó, viu? Eu Olha aí, ó. boto, hein? Eu boto, hein? Pode ser que eu durma no meio do caminho, né? Porque Não Eu tem preciso problema. um empurrãozinho. O que é, André? Eu preciso um empurrãozinho. Claro, viu? A gente Então, deu um empurrãozinho, vem. A Jaque deve estar trabalhando hoje, a Jaque né? está trabalhando hoje. E aí o Eduardo não entrou, o que será que houve? Problema de Será que luz está muita lá? chuva lá? Pois Aqui tá já muito está começando a difícil. ventar, né? De repente lá já está mais. Tá muito vento aqui no Cassino, tá bastante vento. A gente tem reparado aqui. Gente, boa pre- noite. Se Tá previsto, cuidem, hein? tá previsto um temporal forte para ir, né?